O homem, o ser humano, é composto por duas partes, exterior e interior. A parte exterior é o nosso corpo e a parte interior composta por alma e espírito. Nós já nos detivemos aqui sobre a alma e as suas três divisões, mente, vontade e emoções. Reforçamos o que já foi mencionado aqui neste estudo. A alma, junto com o espírito, forma o homem interior. Essa é a parte imaterial do ser humano. A alma e o espírito estão inseparavelmente unidos. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Vamos para mais um estudo, vamos encerrando pouco a pouco o nosso terceiro trimestre. Um trimestre extremamente proveitoso, em que estivemos aqui sob a condução do pastor Douglas Batista, que é o comentarista da revista Lições Bíblicas Classe Adulto desse terceiro trimestre de 2023. Pastor Douglas Batista está nos brindando com um trimestre extraordinário, onde nós estamos pensando, onde nós estamos meditando e, mais do que isso, onde nós somos confrontados para ir à frente, para posicionar-nos, para estarmos diuturnamente atentos às ciladas que estão sendo pouco a pouco disseminadas nesta agenda pós-moderna, nesta agenda do anticristo, desse espírito da Babilônia. A igreja está atenta, está em oração, está perseverante e vai contra-atacar. Não carne, não sangue, mas o sistema que está imposto aí. E nós estamos juntos aqui, com a graça de Deus, trabalhando aqui nessas lições, com muita alegria, com muito prazer e com muita satisfação e com a sua companhia. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos hoje então a mais uma lição. Chegamos à lição número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Nós temos na revista o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária, nós temos também a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está na segunda carta de Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 e 18. E nesta mesma carta, neste mesmo texto, nós temos o texto áureo, que está lá no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A nossa verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A nossa leitura bíblica em classe, então, vamos ler o primeiro e último versículo com você. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esta, então, é a nossa leitura basilar para que nós possamos entender o texto, para que nós possamos entender a lição que nós estaremos trabalhando a partir de agora, já aí com o primeiro ponto, o primeiro tópico, o sofrimento exterior, que é dividido em três subtópicos: a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo, a esperança do crente. Durante sua vida ministerial, o apóstolo Paulo sofreu inúmeros infortúnios, inclusive algumas prisões. Aliás, nós já trabalhamos aqui sobre o ministério de Paulo e nós queremos deixar aí no final aqui do vídeo, combinado? No final do vídeo nós vamos deixar uma playlist onde nós trabalhamos sobre o apóstolo Paulo desde o início, desde a sua infância, passando pela sua conversão até a sua morte, inclusive as suas prisões, mas todo o ministério, toda a vida de Paulo nós já abordamos aqui no nosso canal e eu quero deixar essa playlist para você aí no finalzinho do vídeo. Alguns dos membros mais exaltados da igreja de Corinto, e o texto que nós lemos aqui refere-se à igreja de Corinto, esses membros, eles andavam dizendo que Paulo não era realmente apóstolo e pretendiam com isso desacreditar o ministério, o apostolado, a autoridade de Paulo, dizendo que ele não teria autoridade para resolver os problemas da igreja. Paulo, sem dúvida alguma, reage com firmeza
E nesse capítulo 4 nós vimos ele falando, mas vai ser mais enfático ainda lá nos capítulos 10. Dos capítulos 10 ao 12 ele firma a posição. Dos capítulos 10 ao 12 ele mostra a sua autoridade. Poucas vezes Paulo mostrou as suas credenciais colocando elas como algo impositivo ou se fazendo mostrar que era um escolhido, que era um apóstolo, mas algumas vezes ele precisou fazer isso e aqui nós temos esses exemplos que ele precisou realmente defender a sua autoridade apostólica. Então, convido você a ler os capítulos 10 e 12 de 2 Coríntios. Bom, então Paulo defende a sua autoridade como verdadeiro apóstolo que é de Jesus Cristo, mostrando que ele não era um hipócrita e os sofrimentos que ele tinha passado pelo amor ao Evangelho de Jesus eram porque realmente ele amava. Justamente isso, era por amor ao Evangelho. Paulo trata de outros assuntos também da vida cristã, inclusive da nova relação com Deus por meio de Jesus Cristo. E tudo isso nós temos Paulo, um homem trabalhador, um homem abnegado, um homem cônscio da sua autoridade, um homem cônscio da sua missão e que fazia questão de mostrar que ele não estava ali para angariar valores. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos líderes hoje em dia que estão pregando, que estão cantando, louvando, homens, mulheres, lideranças, que estão apenas pensando no valor financeiro, apenas no cobre, apenas no dinheiro, apenas no money, sem amor às almas. Paulo tinha profundo amor às almas, profundo amor às pessoas. E nós sabemos que muitos líderes nós temos em nosso país e mundo afora que também têm amor às almas, têm amor pelas pessoas, querem que realmente o Evangelho as transforme. Então nós temos muitas pessoas que estão fazendo por amor, por iniciativa ao reino de Deus, mas outros tantos nós sabemos que estão fazendo apenas para angariar benesses. Mas naquele dia o joio será separado do trigo. Paulo foi um prisioneiro de Cristo. Se os pregadores de hoje são avessos ao sofrimento, mesmo que por amor ao Evangelho, quanto mais morrerem por esse mesmo Evangelho. Imagina um pregador que chega em uma cidade, por exemplo, um exemplo hipotético aqui, desce do aeroporto, vai direto para o hotel, após seu repouso ele é conduzido de carro até a igreja, onde irá fazer a sua ministração, a sua participação. Depois da reunião, ele é levado para alimentar-se. Em seguida, ele retorna ao seu confortável quarto de hotel. Agora, imagine se esse mesmo pregador passasse por alguma situação difícil por amor ao Evangelho e fosse conduzido à prisão da cidade. Como reagiria? Ficaria contente? Exultante por sofrer pela causa de Cristo? Ou chamaria o melhor advogado para o defender? Paulo não precisava de defesa humana. O melhor de todos os advogados, e nós temos excelentes profissionais de direito no nosso país, mas o melhor de todos, no mundo todo, de todo o universo, o Filho de Deus, era o seu defensor. Paulo foi em algumas ocasiões preso. Nós já falamos aqui, nós não vamos entrar em detalhes, mas nessa playlist que eu mostrei para você, nós temos um vídeo que fala das prisões de Paulo. Sua última prisão foi em um lugar insalubre, frio, e dali foi levado para a execução. Saiu desse mundo para adentrar na vida eterna. Mas hoje quem quer ser prisioneiro de Cristo? Quem se arriscaria a ficar privado da liberdade, do convívio social por amor ao reino? Paulo foi o prisioneiro de Cristo e gloriava-se em suas prisões, pois elas não aconteceram por qualquer outro motivo, ao não ser por ele ser um pregador fervoroso do Evangelho. Não aconteceu por nenhum motivo criminoso ou reprovável, mas pelo simples fato de pregar a verdade. Paulo tinha esperança, embora as suas prisões, embora as afrontas que recebia, embora as perseguições, embora os naufrágios que sofrera, Paulo tinha esperança. E essa mesma esperança nós também temos que ter. Porque como Paulo foi perseguido,
nós também o somos. A igreja em si o é. Talvez, e aqui depende, claro, do lugar onde se está, do país onde se está, do continente onde se está. Em muitos lugares a perseguição é ferrenha, é feroz. Pessoas são levadas à cadeia quando sabe-se que elas aderiram ao Evangelho. Homens, mulheres são mortos por regimes totalitários. Mas nós aqui no Brasil temos uma liberdade, essa liberdade de ir e vir, que é assegurada pela Constituição, nós temos preservada. Mas nós também temos muitas coisas, muitas leis que querem infiltrar, muitas leis que querem fazer passar para que a nossa liberdade seja pouco a pouco cerceada, para que nós nos calemos, para que nós arrefecemos a nossa fé, mas isso não vai acontecer. Porque nós temos o exemplo de Paulo, que faz com que nós levantemos a cabeça e sigamos em frente, de cabeça erguida, olhando de cabeça erguida, olhos nos olhos, atentos a tudo o que está acontecendo e sabedores da nossa nobre missão, que é continuar a pregação do Evangelho, que é continuar a transmissão das boas novas às outras pessoas. Nosso ponto 2, a renovação interior. Primeiro, subtópico, fortalecimento diário. Segundo, o eterno peso de glória. Terceiro, a visão da eternidade. Paulo não é um bom exemplo de vida para a divulgação da chamada teologia da prosperidade. Ele morre velho, ele morre pobre, Paulo morre abandonado. O maior de todos os apóstolos, excetuando, claro, o próprio Mestre Jesus Cristo, o maior teólogo de todos os tempos. Paulo, excetuando Jesus Cristo, é o maior teólogo, é o maior apóstolo, é o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas de que se tem notícia. Um dos maiores líderes da humanidade. Morreu velho, pobre e abandonado, mas morreu multimilionário porque sabia a mansão para onde ele iria, o lugar do seu descanso. Descanso das perseguições, das injúrias, das afrontas, das mentiras e todo o mal que fizeram a ele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, sublinhe-se isso, me dará naquele dia, e não somente a mim, sublinhe também, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo chegou ao final da carreira como o grande triunfador, um grande triunfo, irmãos, a sua fé. Quantos ao longo da corrida da vida acabam perdendo a sua fé, as suas convicções e até mesmo a sua salvação, a sua própria salvação? Paulo permaneceu firme, convicto e alicerçado pela sua confiança inabalável em Deus. Paulo sabia que seria coroado, que seria premiado. Ele tinha certeza que seu prêmio estava à sua espera. À sua espera, o seu prêmio estava. Chegamos ao nosso terceiro tópico, os desafios de hoje. Chegamos à nossa contemporaneidade. A cultura secularista, primeiro subtópico. O segundo, o relativismo doutrinário. O terceiro, batalha espiritual. O que é relativismo? Relativismo, também chamado de subjetividade, é tudo o que é relativo. Nada é definitivo. O relativismo diz que tudo na vida é relativo, nada é definitivo. Não existe verdade absoluta. O que pode servir para mim, pode não servir para você. O que serve para você, talvez não sirva para mim. Minha verdade é uma, a sua pode ser outra. A ideia de que antes era tudo absoluto cai por terra, porque agora é tudo relativo. A ideia que antes era verdadeira, agora é considerada uma mera hipótese. Toda a verdade depende da cultura em que está inserida. Nós vivemos uma sociedade relativista, onde cada um faz o que quer, cada um faz o que acha que é bom, cada um faz o que acha que é certo, mas as pessoas não se entendem, as guerras continuam, a pobreza continua, a miséria continua, a devassidão moral continua, o engano continua, a mentira continua, pessoas exploradoras continuam explorando, pessoas que são exploradas continuam sendo exploradas, a fome continua no mundo, a pobreza continua no mundo, a falta de perspectiva de muitas pessoas continua, então o relativismo não pode ser uma coisa boa. Com certeza não é.
Mas sabe o que vai ser bom? O milênio. 1000 anos. Não é o assunto aqui, mas só deixa eu abrir um parênteses que eu preciso falar sobre isso para dar uma oportunidade à nossa esperança. Saber que em 1000 anos, que 1000 anos literais serão aqui governados pela pessoa de Jesus Cristo. O mundo todo será governado por 1000 anos e o governador, e o líder, e o rei será Jesus Cristo. E nesses 1000 anos, então, haverá justiça. Nesses 1000 anos, então, haverá paz. E nós esperamos por esse tempo. Fecha parêntese. Então, o relativismo, ele diz que a Bíblia não é absoluta, a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Para nós é absoluta, é a nossa regra de fé. Nós lemos ela como sendo a fonte inspirada de Deus para nós homens. Nós temos ela como fator inequívoco da verdade. Para os subjetivistas ou relativistas, não é assim. A Bíblia não é o livro sagrado que nós entendemos ser. O relativismo diz que você pode adorar Deus, ou pode adorar o homem, ou pode adorar a criatura, ou pode adorar, enfim, qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer objeto, ou até mesmo a Deus se você quiser. É tudo relativo, cada um faz o que quer. Isto é bagunça. Isso é anarquia. Nós somos absolutistas. Deus é absoluto. A sua palavra é absoluta. A sua justiça é absoluta. E o seu amor pela humanidade também é absoluto. Mas voltando à justiça, um dia ela será feita. Embora o escárnio, embora o riso de pessoas que acham que Deus está passivo, um dia a justiça de Deus será feita. Podem esperar. Um dia a justiça de Deus será feita. Nós estamos em uma guerra, e uma guerra declarada. Uma guerra sem qualquer trégua. Quais são os combatentes dessa guerra? O bem e o mal. O bem e o mal são os combatentes dessa guerra. E estão combatendo, querendo um mesmo objetivo: ganhar a nossa alma. Esse é o campo de batalha, a mente humana. A mente humana é o campo de batalha porque bem e o mal querem a nossa alma, porque a nossa alma é eterna. Nós não acreditamos no sono da alma, nós não acreditamos que a alma é finita, nós acreditamos piamente que a alma é infinita, vai viver eternamente. E o bem e o mal querem a alma do seu lado. O bem, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo, querem que nós vivamos com Ele eternamente em paz, alegria e santidade. Já o inimigo, já o mal, quer a alma para ele escravizada eternamente, a morte eterna. Mas nós continuamos lutando para juntos estarmos ao lado de Jesus Cristo e viveremos com Ele eternamente. Para encerrar, o nosso corpo interior deve ser renovado dia após dia. O nosso homem interior deve ser renovado dia após dia. A nossa mente deve ser renovada com coisas boas, com pensamentos bons. A nossa consciência deve estar livre e purificada de todo mal. As nossas emoções devem ser em favor das pessoas, em favor dos seres humanos. Nós temos que ter o nosso espírito comunicando-se diuturnamente com Deus. Assim, nós teremos uma renovação cotidiana com o nosso Criador e seremos dia após dia abraçados, protegidos e guardados por Ele. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco e continue conosco, continue nosso canal, curta esse vídeo porque é muito importante que você curta ele para dizer que ele é bom, para que o YouTube entenda que ele deve ser espalhado para outras pessoas. Também inscreva-se no canal, isso faz toda a diferença. E você que já tem ali o sininho ativado, veja se você é inscrito no canal. O YouTube está tirando muitas inscrições, então nós precisamos saber se você é inscrito. Então veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se de novo, porque infelizmente algumas inscrições estão sendo deletadas pela plataforma, não se sabe porquê, mas faz parte do processo. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.